Olá, tudo bem? Estamos começando aqui o primeiro episódio do programa Falando de Fraudes, com meu amigo Afonso de Moraes. Eu sou o Paulo Fabrício, estou aqui com ele nesse projeto para conversar sobre fraudes, golpes online que estão acontecendo, tudo isso que envolve as pessoas nesse dia a dia de hoje. Queria apresentar o Dr. Afonso aqui, meu amigo. Dr. Afonso, se apresenta. Meu nome é Afonso Moraes, eu sou advogado, formado há 38 anos, pós-graduado em contratos, pós-graduado pela PUC em Direito Processual e tenho, além da advocacia empresarial no escritório de assessoria, a gente tem uma recuperadora de crédito e começou a ver que tinha fraudes para pessoas jurídicas, fraudes contra banco, fraudes contra o próprio escritório. Isso me levou a estudar um pouco o assunto e nós chegamos aí também a estudar sobre os consumidores finais, que estão sendo mais prejudicados, a que tem menos proteção. Então eu tenho estudado nos últimos tempos todo tipo de fraude, veio da fraude de IR, a fraude do amor, as fraudes de boleto, as fraudes de Pix, o Pix errado, todo esse caminho de fraudes, e resolvi para ajudar as pessoas, a esclarecer as pessoas, trazer isso através de podcast. Esse é o nosso primeiro podcast e para esse podcast a gente trouxe duas pessoas aqui que têm um currículo invejável, uma experiência com relação à LGPD, com relação aos casos de fraudes, onde atuam diretamente tentando ajudar os consumidores. Além de eu cuidar de fraudes, eu sou casado, tenho uma filha de 9 anos e eu quero fazer um mundo melhor com relação à minha filha, que ainda está para trilhar o caminho da vida. Então agora eu passo a apresentação para o Danilo, para a Camila, preferência para a Camila, né? Sempre as damas para se apresentar e contar um pouco da sua experiência profissional e experiência também de vida. Obrigada, doutor Afonso. Prazer estar aqui. Obrigada a todo mundo aqui por esse convite. Muito bacana estar aqui falando sobre esse assunto que é hoje tão fundamental, né? Se falar em fraudes digitais, que é o que está acontecendo. Todo mundo já passou ou conhece alguém que tenha passado por uma situação dessa. Bem, meu nome é Camila Studart, sou advogada, tenho um escritório de advocacia focado em direito digital. Também temos a consultoria, a Data Legal, sou CTO da Data Legal, sou pós-graduada em Direito Digital e Proteção de Dados, tenho ministro um curso na Escola da Magistratura do Paraná, fiz a vice-presidência desse último triênio da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB Santos, estudo Direito Financeiro Digital, enfim, a gente trilha aí um caminho dentro dessa nova realidade que é o digital, sem dúvidas. Nossa, bata currículo, hein? Danilo, se apresenta também aí, velho. Difícil se apresentar depois desse currículo aqui, né? Fala, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, conseguir contribuir com esse tema super importante. Como a doutora Camila falou, hoje a gente vive no mundo digital. É muito difícil a gente conseguir separar hoje do que está no digital do que não está. Então, é muito importante trazer esse tema para a população, para as pessoas que sofrem esses golpes, essas fraudes, e a gente, cada dia que passa, encontra uma fraude diferente. A fraude vem antes da solução, né? A gente só consegue trabalhar a solução dessa fraude quando o estelionatário, quando o criminoso, ele já desenvolveu alguma técnica nova para aplicar o golpe em uma das pessoas. Bom, meu nome é Danilo, eu sou advogado, sou especialista em direito digital, em privacidade e proteção de dados, pós-graduado nessas áreas, sou professor também na IEBS, uma escola em Barcelona, tenho um curso sobre LGPD, sou sócio da doutora Camila na Data Legal, uma consultoria especializada em privacidade e proteção de dados, e um escritório em São Paulo que atua exclusivamente com direito digital. Estou à disposição aqui para passar um pouco de conhecimento do que a gente faz no nosso dia a dia para vocês. E é legal que esse programa nosso aqui tem um diferencial do que a gente vê por aí, que a gente quer simplificar esse assunto para quem não entende o que é fraude digital, porque hoje a gente estava conversando aqui antes um pouco, falando que os temas sobre fraude são muito complexos hoje. A gente geralmente vê conteúdos muito já direcionados a advogados, já que a gente quer simplificar muito isso. Então, esse pessoal que está aqui hoje é muito
legal, porque a gente vai conseguir desenvolver de uma forma muito ampla esse assunto. Vamos dificultar a vida do bandido, E levando facilitar informação para o pessoal, para né? quem eu mesmo já Pras todo dia vítimas. sofro algum tipo de fraude ali, eu Todo dia. tô conseguindo fugir, mas eu quero me aprimorar um pouco mais aqui. Quem não teve uma fraude conhece alguém que já teve, né? Exato. E aí vem aí a pergunta: de onde nascem essas fraudes? Qual o primeiro. Como que nasce daí? Como eu me protejo? É diferente de tudo que a gente responde dentro do direito, que é depende, aqui a gente tem uma resposta um pouco mais pontual, que é vazamento de dados, né? Geralmente, toda fraude decorre de um vazamento de dados. Eu concordo em grau, gênero e número, né? A primeira fraude que eu comecei quando foi pensar no consumidor foi a fraude da farmácia, né? A farmácia está constatado que ela não só ela tem vazamento de dados, quanto ela vende os dados. Tem ações no Paraná, tem condenações do Procon com vazamento de dados. Isso provoca o quê? Essa fraude da farmácia ela provoca que é passado para os laboratórios. Os laboratórios, eles conseguem priorizar o tipo de medicamento que vai para aquela farmácia e o valor do medicamento. Eles alteram o valor do medicamento e também vai para os convênios, convênio de saúde e para o seguro. Chega o caso de recusar a fazer a renovação de um convênio porque a pessoa tomava medicamento de uso contínuo, então isso prejudica o povo. Em São Paulo existe uma lei que tem uma multa se vocês não usar o CPF de maneira indevida, R$ 5.500, mas mesmo assim eles continuam pedindo, o CPF está na maquininha, então o CPF realmente é o caminho não, o início de todas as fraudes. Eu queria dar um exemplo bem estapafúrdio, né? Eu fui no Center 3 São Paulo, Avenida Paulista, pagar um estacionamento no Tontem. O Tontem me pediu o CPF. Então, para vocês verem como é que está essa disseminação de CPF. Né? Mas eu queria até perguntar uma coisa para o doutor Danilo. Doutor Danilo, quando eu posso dar ou não meu CPF? Porque todo lugar pede, o doutor Afonso aqui falou, todo lugar que eu estou chegando hoje em dia pede meu CPF, pede minhas informações. E eu posso passar para todo mundo? Vou perguntar para todo mundo, na verdade. Perfeito. A sua pergunta é muito boa, até porque hoje você vai comprar um chiclete na padaria, eles pedem o seu CPF. Ele falou aqui pra estacionamento, colocar pede uma CPF. base. Tem o tal do para abrir o sistema, né? Para abrir a compra, passa o CPF para abrir a compra. O que é importante na situação do CPF? Você precisa identificar para que a pessoa precisa daquele dado. Você precisa fazer um juízo de valor ali, ela precisa desse dado para essa compra, ela precisa dessa informação. Tem uma finalidade nesse pedido ou não? Ou essa finalidade ela é um pouco obscura. A loja está pedindo esse CPF porque ela quer formar uma base de dados, porque ela quer te enviar, independente do que seja, um material de marketing, chamando você para uma nova promoção, ou não. Ou ela precisa do CPF para emitir uma nota fiscal de um produto. Você vai fazer uma troca de um produto em uma loja, dependendo da loja, ela precisa dar entrada naquele produto que você comprou para troca e ela precisa do seu CPF para colocar na nota fiscal. Você está entregando um produto lá para retirar um outro. Ela precisa dar entrada naquele produto. A questão é, eles precisam te passar a informação. Hoje, Porque eles vão usar o CPF. o funcionário, transparência. ele não tem nenhum tipo de informação para passar para o consumidor. Você pergunta para ele por que você precisa do meu CPF e ele não sabe te responder. E aí Essa você não pergunta tem que eu que ia fazer até pra passar. vocês. Você não tem segurança em passar um dado pessoal seu para uma loja sem que aquele funcionário tenha um tipo de treinamento e consiga explicar para o consumidor para que ele precisa daquele dado. Mas inverter um pouco essa pergunta, então. Por que eu não posso passar meu CPF? O CPF é um número que geralmente eu já acostumei a passar. E qual é o risco de eu passar meu CPF? O que pode acontecer quando a pessoa tem posse do meu CPF? Pois é, a gente tem uma cultura no Brasil de fornecer dados Exato. sem ter nada em troca. A gente não sabe o que vai acontecer. Uma rede fez um comercial muito importante, passou uma campanha em uma farmácia, como o Dr. Afonso comentou, e foi gravado tudo. A pessoa chegava na farmácia, a farmácia falava, olha, eu quero fazer um cadastro seu. E começava a fazer perguntas. Qual que é o seu nome completo? Onde você nasceu? Qual que é o nome do seu melhor amigo? E as pessoas começavam a se perguntar, por que tá perguntando isso, né? Posso escolher sua digital? Posso tirar uma foto? Isso Deixa eu teve. tirar uma foto de Na perfil. farmácia Que colocaram. a pessoa começava a questionar. E mesmo assim, ela passava as informações. Então, eu vou falar que eu passei. E no final eles perguntavam, mas por que você passou esses dados? E a pessoa falava, você pediu. Então o Brasil tem uma cultura de entregar essas informações sem nenhum tipo de receber algo em troca ali ou de entender o que está acontecendo. Então é cultural passar o CPF. Tá tudo bem, é um CPF, todo mundo pede. Não, é um dado seu.
com aquela informação é possível buscar muitas outras informações sobre você, sobre a sua vida, local de nascimento, endereço. Você consegue fazer Telefone, um perfil consegue daquela tudo. pessoa. Exatamente. Então é um dado muito importante. Isso é nos últimos 10 anos. Antes não era assim. Então. Eu entendo que a nota tem que ser emitida uma nota, mas a nota de pessoa física não vai CPF na nota de pessoa física, não tem necessidade. Você quer um exemplo? A farmácia lá, aquela farmácia que tem online lá, ela vende o remédio. Quando está na farmácia, pede CPF. Quando vai fazer pelo site, não pede CPF. Então, e simplesmente a intenção começou com o CPF justamente para formar uma base para fazer marketing, mas depois eles não conseguem muitas vezes não fazer marketing e os dados ficam mal armazenados, é o que a Camila falou, e aí os dados são subtraídos, entendeu? O problema de você dar o seu CPF é saber o armazenamento desses dados. Exatamente, eu posso dizer o seguinte, todo hospital, e agora eu sou campeão de hospital, né? Eu quebrei a perna em dezembro, quebrei a tíbia em dezembro, fiquei no hospital, aí depois eu quebrei agora a nona vértebra, tenho passado uma temporada no hospital. Então, O doutor tem que parar de andar de skate, né? O que acontece? Quando você vai para o hospital, você assina aquele monte de documento de internação, você assina um documento lá que você não pode dar seus dados para algum fraudador, ou se fizer ligação não pague ninguém, só paga para eles, né? Aquilo juridicamente não vale nada, porque se houver um vazamento de dados, quem é responsável? O hospital. Porque como é que o fraudador vai descobrir qual quarto você está, qual medicamento, seu nome? Então, parte do hospital. É como colocar aquelas placas, aqueles cavaletes quando você está lavando um piso e o cara cai lá. É Que isso, responsável. doutor, faz parte de uma mitigação de risco, né? Provavelmente a consultoria que presta aí assessoria para esse hospital, ela tenta blindar de todas as formas, que é o que nós fazemos enquanto consultores. A gente tenta proteger a empresa de todos os lados. A nossa obrigação é essa, prever todo tipo de possibilidade, né, que possa vir a se tornar um problema para a empresa. E o que eu acho muito engraçado ouvindo o doutor Afonso falar é que ninguém questionava isso, né? Que o Danilo falou antes. Nós, por anos, por décadas, nós barganhamos dados pessoais. A gente sempre deu CPF na farmácia a troco de desconto. Exato. Então, a gente até perguntava, por que eu estou dando o CPF? Porque é para ter desconto, né? Então, na verdade, nunca É natural. se questiona. É natural, sempre Eu foi comecei natural. a prestar atenção primeiro quando surgiu a lei, né? Surgiu a lei, eu tive ciência da lei. Segundo, que minha mãe ficou um pouco mais de idade, comecei na farmácia. E terceiro, que às vezes eu vou comprar um remédio, uma Novalgina, que custa R$10, o cara vai me dar desconto. Então, assim, não existe almoço gratuito, né? É muito CPF para pouco desconto. Então, eu comecei a ver. A partir daí, inclusive, foi o primeiro artigo que eu escrevi sobre as farmácias. A partir daí que eu comecei a ver, comecei a puxar os meados das fraudes. Então, hoje eu classifico elas, não juridicamente, mas de uma forma que eu vejo na prática. Como eu falei, o meu conhecimento é um pouco diferente de vocês. Vocês têm um conhecimento maior técnico, por isso que eu trouxe vocês aqui. Inegável, o currículo de vocês perde o meu, na área digital, o meu é insignificante. Mas eu tenho a prática desse último ano, eu e o Paulo junto, aí o Paulo me ajudando, a gente divulgar isso, tentar que as pessoas tenham menos prejuízo. Para você ter uma ideia, mudando um pouco de foco, eu cheguei a fazer programa pro Luciano Faccioli, que ele tem um programa na Rádio Capital, com o público é totalmente diferente. Nossa, as fraudes lá são diferentes. Nós Eu tive estivemos até no programa dele também, que do ele tem um Fat- programa lá na Baixada, e nós estivemos, mas eu e a minha na sócia, Bandeirantes, né? Na TV, né? na TV. Não, mas ele tem um programa popular, toda tarde, do programa Rádio Capital. Rádio Capital, que é bem popular aqui em Bem São Paulo. popular. Ah, que A legal. pergunta foi a seguinte: como é que eu faço para furto de rede de energia elétrica? Eu falei, isso aí não é digital, isso é físico. Então você vê, as perguntas eram muito Falta simples. muito conhecimento. E Falta aí, doutor, muito falou uma conhecimento. coisa aqui, doutor, você falou da lei. E daí, o que é essa lei? Tem uma lei que chama LGPD, né? E queria que você explicasse para mim o que é essa lei Os dois são LGPD experts para explicar isso melhor. e como isso impacta na nossa vida realmente. Porque eu já ouvi falar muito, as empresas, todo mundo criou um maior pânico por causa do LGPD. Não, vai ter LGPD e tal. Mas eu, como consumidor, eu fico olhando assim, pede CPF para mim aqui, pede CPF lá, pede informação, eu passo algumas informações, outras eu fico meio, eu não sei que hora que eu passo ou não. E como eu utilizo essa lei, efetivamente? O que é lei e como eu posso utilizar?
Muito boa pergunta. A LGPD foi um presente, na verdade, que aconteceu ao Brasil, já não sem tempo, nós já estamos até atrasados nesse sentido, e graças a Deus essa lei veio aí para nos proteger, levou o Brasil aí a outros patamares internacionais, e na verdade a LGPD ela é uma cultura, né? Não é um botãozinho que ligou ali. Eu sempre costumo comparar a cinto de segurança, eu só se lembra quando todo mundo andava, né, sem o cinto Não. de segurança. Sem segurança, fumar embaixo, você lembra, Pô, gente? Aquela gente, coisa nós que todo mundo fumavam no pegava. avião. Você Eu fumava no voltava avião. pra casa cheirando cigarro. E todo mundo falava, falava, nunca isso vai mudar. hoje é um absurdo fumava. você imaginar que as Absurdo. pessoas E fumam a num lei lugar é isso, fechado. É né? Tem impressionante. leite que pega ou não. Você acha que essa vai pegar? Explica o que é aí também. Pois é, não é nenhuma questão de pegar ou não no Brasil, porque isso é uma mão mundial, não tem como não acontecer, porque dado não tem limite geográfico, né? Então o Brasil, querendo ou não, ele vai precisar se adequar aí a esse nível de proteção, porque senão isso vai nos custar economicamente um preço muito alto. Então, óbvio que isso é uma cultura, é um caminhar aí, como foi, por exemplo, o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor. O doutor se lembra que quando começou, imagina, o consumidor não tinha direito a nada e era um Sim. pouco difícil acreditar Na que década- efetivamente a gente Na ia década de 90 foi uma Exatamente. grande adaptação. Uma grande adaptação. E isso foi um caminho aí, sempre um pouquinho também forçado pela canetada, né? Infelizmente no Brasil tem que ter a multa para as pessoas, né, terem uma consciência um pouquinho maior, mas é uma lei que não é uma questão de pegar, é uma lei extremamente necessária. E o que ela impacta na minha vida? Perfeito. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a LGPD. A Camila fez uma introdução aqui com relação a como ela surgiu, a necessidade. Mas a LGPD, ela traz obrigações para as empresas e direitos para os consumidores, para os titulares, com relação ao dado pessoal. E o que a empresa ela não entende é que aquele dado pessoal não é dela. Quando eu passo o meu dado numa farmácia, aquele dado não é da farmácia, aquele dado é meu. Eu passei para a farmácia e ela está utilizando o meu dado. E dado Ele tem não valor, passa né? a ser dela. E é isso que a empresa ela não consegue entender. Que A ela- nossa Mas é consultoria... o que o doutor Que ela falou- Antes era dela, porque ela usava isso para perfilamento, E- Perfeito. para plano de saúde. E E a tudo LGPD mais. ela veio mostrar que aquele dado não é da farmácia. Que ela Aquele não pode dado vender, não tá? é da loja. Ela tem Aquele que dado... guardar 7 chaves. E é aquele isso dado que é do custa consumidor. entender. E a LGPD, ela traz essas obrigações, direitos para os titulares, e ela traz algo muito importante: transparência. A empresa, quem está tratando o dado, precisa passar a informação pro titular dos dados. Precisa falar o que ela vai fazer com aquele dado, como que ela armazena, qual é a segurança que ela dá, quando ela vai apagar aqueles dados. Porque não existe Central. hoje uma coleta de dado por prazo indeterminado. Então, se eu passo o meu dado pessoal aqui na portaria desse prédio que eu entrei para acessar, ele precisa ter ali uma data final para o De tratamento desse expiração. dado. Então a gente tem um ciclo de vida útil desse dado pessoal, o momento da coleta, do tratamento e do descarte. Esse dado não pode ficar armazenado para sempre ali. A empresa ela não tem mais uma finalidade quando praza E esse também não prazo. pode ser usado para outra coisa. Passei aqui na portaria do prédio, forneci meu e-mail. Eles têm uma finalidade ali para o cadastro do meu e-mail. Ok. Mas aí ele passou o meu e-mail para uma empresa de marketing para me vender alguma outra Condomínio é coisa. responsável por isso. Sem dúvida. Exatamente. Então aí é que vem essa questão dos empresários acordarem para Investir responsabilidade mais sobre em o dado. segurança para guardar esses dados, menos pessoas terem acesso aos dados, né? Porque os dados ficam guardados de qualquer maneira, ficam lá na prateleira, qualquer funcionário, qualquer pessoa pode pegar e vender esses dados. Eu queria fazer só fazer um pontinho aqui, uma alfinetadinha, pode? A gente pode falar uma Lógico, coisa? a ideia é essa. Sempre que a gente precisa, que surge uma legislação, a gente precisa que ela seja cumprida. A gente precisa de uma Exato. autoridade que faça o papel dela. E hoje nós temos uma dificuldade no Brasil pela nossa autoridade. Então, a NPD, vamos trabalhar. Por favor, vamos ajudar a gente que tem consultoria em proteção de dados. Vamos mostrar que isso é muito importante para as empresas, para a população. Vamos autuar as empresas que não estão cumprindo a legislação. Menos Vamos ajudar o seminário, mais consumidor, trabalho. por favor.
Exato, até porque eu vejo muito hoje, cada vez mais a gente tem um avalanche de e-mails, as pessoas estão utilizando, eu posso falar por mim aqui, eles usam meus dados. Sem Então, dúvida. eu estava comentando com vocês antes, todo dia eu recebo 5 ou 6 ligações de celulares de pessoas falando, olha, é uma conta que você tem que pagar outro nome, não usam nem o meu. E como eu Paulo, faço nesses casos, nessas Vou te situações? contar uma coisa que me aconteceu semana passada, eu ainda vou notificar. Posso falar o nome Lógico. do estabelecimento? Farmaconde. Passei na Farmaconde, não sei se essa farmácia é na Baixada. É uma rede É farmácia. uma É uma rede de rede, farmácia. tem algumas em São Paulo também. Já tive muito problema com a Droga Raia. A Droga Raia já recebeu muitas multas promovidas pelo Procon, né? Porque a NPD, mas enfim, fui comprar um remedinho na Farmaconde e aí ela me pediu o meu CPF. E eu, só de propósito, eu tenho dado o meu CPF para saber como é que isso tem acontecido dentro das Uhum. farmácias. E aí ela pegou meu CPF e quando ela foi passar a compra, ela falou um nome, fulana. Eu falei, não. Eu falei, oi? Aí ela, a senhora não é a fulana, 20 anos? Eu falei, não. Embora A idade. embora pareça. Não, embora, né, pareça, quase que eu deixei pra lá. sou eu mesmo. É, Só sou pelos eu. 20 anos É. eu tô aqui. Falei, não sou. E aí, era o meu CPF, mas com outros dados. Eram outras coisas. E aí, eu não sei quem é que deu o meu CPF, eu não sei o que foi comprado nesse CPF, eu não sei, agora eu tenho que promover uma notificação à Farmaconde para que me forneça isso. Veja só a problemática disso. Droga Raia, mesma coisa. Ela me obrigou a fornecer o meu CPF, eu não forneci, essa é outra história. Não Uhum. forneci meu CPF. Ela falou, não, para abrir o sistema. Eu falei, você vai passar minha comprinha sem... Era um própolis. Eu falei, sem sistema mesmo. E aí ela fez assim, a atendente, que saco, né? Mas passou. Pegou aqueles que eles imprimem do desconto do dia. Aham. De alguma outra pessoa? Aleatório de alguém que tinha deixado ali, pegou o negócio, abriu, passou no QR Code que tinha ali com os dados da pessoa e passou o meu própolis. Falei, eu não acredito que você fez isso. Ela falou, o que é que tem? Aí eu falei, chama tua gerente. E aí, isso é extremamente sério, isso é muito sério, isso é um desrespeito, denota um desrespeito da empresa com o dado do seu cliente e isso é muito grave. Parece que é uma bobagem, É. mas não é. E isso precisa ser tratado com rigor. Então, as pessoas precisam conhecer os seus direitos, porque se eu não soubesse do meu direito, isso teria passado batido. Esse é o objetivo do podcast, né? Fazer as pessoas conhecerem os direitos Seus delas direitos. e se preocupar com essas bobagens que você falou, que essas pequenas bobagens se transformam em grandes fraudes, né? A gente teve aumentos durante a pandemia de 600% de fraude. Em alguns casos, em outros menor, 300%. Então, são essas pequenas bobagens que levam a grandes fraudes e aumenta os que call não centers de são fraude. bobagens, Hoje, e se hoje nós temos pensar- call center de fraude. Então, Exatamente, já É. passei por essa situação também. E o mais grave, a menina que fez isso, a pobrezinha da atendente, ela só tá ali, Reproduziu, né? ela tá cumprindo, mas o que acontece? Nós, como consultoria, o que a gente identificou ali? Que é uma empresa que não forneceu o mínimo, que é o treinamento corporativo dos seus funcionários, isso é o mínimo. isso eu concordo com você. A empresa, uma Droga Raia, que faz parte de um conglomerado americano de Exatamente. farmácias, ela não está Então, preocupada se ela não faz o com mínimo, a imagem dela na ponta, com o funcionário na ponta. Eu queria perguntar para os dois uma coisa interessante. Principalmente o Danilo, acho que ele pode responder, ó, sobre quantas multas vocês conhecem que empresas já tiveram por vazamento de dados? Multas? É. Por Não, parte peraí, da Autoridade Nacional de Proteção de Isso, Dados? isso. Eu vou responder para você. Nenhuma. Não temos nenhuma. Não vai fazer Não, uma. mas existe pelo existe outro Procon. tipo de multa pelo Procon. Claro que isso eu já existe. vi, O pela Procon tem utilização da diversas. adequada. Condenações judiciais. O Procon hoje é o órgão que está atuando
em defesa do consumidor. Veja só, a gente tem um órgão O caminho é muito longo. específico Quantas pagaram? que trata sobre privacidade e proteção de dados. A gente tem uma autoridade em Brasília que faz Sim. isso e a gente não tem nenhuma sanção administrativa prevista na legislação. É só- Ainda. É só política, Eu sei até de uma rede famosa de Minas Gerais que recebeu uma multa bem Pelo pesada. Procon. por Pelo causa- Procon. É, O por Procon causa de hoje, utilização de ele dados. tomou a frente. 70 milhões essa rede de farmácia Mas lá. o que acontece? É um processo administrativo. Isso a gente tem duas vias, né? Então a gente tem a via judicial e a via administrativa. Então, isso não significa que não haverão multas administrativas daqui para frente. É que existe um processo. E a NPD acabou de nascer, né? A gente estava aí com as sanções administrativas, embora a gente tenha tido uma vacácio gigante da lei. E aí teve a medida provisória, entra a lei, não entra a lei, o doutor se lembra? E aí a lei entrou, mas esse pedacinho da aplicação da multa continuou vigente, que veio aí de herança dessa MP. Então, a NPD só pôde efetivamente começar essa aplicação de multas a partir de agosto Do ano passado. do ano passado. Então, 2021. existe um processo, De também não é uma adequação. coisa arbitrária, existe um processo administrativo e já são milhares. E daqui a pouco vai começar a acontecer. Então, Ainda o que bem, que a né? pessoa tem que fazer? Aproveitar esse tempinho E para denunciar. o empresário promover a sua adequação e o consumidor se municiar de conhecimento. Então eu quero saber uma coisa, eu tô sofrendo muito isso, falei pra vocês, né? Como eu denuncio? Eu como consumidor, eu estão utilizando meus dados, como eu vou descobrir quem roubou meu dado, quem pegou esse dado, não roubou, né? Quem recebeu esse dado ou mesmo roubou. E como eu denuncio essa pessoa? Tem como fazer isso? Tem sim, E a tem empresa sim. que utilizou também para... Pois é, hoje você pode acessar o site da ANPD. Então a gente tem o site da tem o site, então. npd.gov.br e você tem ali as opções para falar com a ANPD. Uma delas é fazer uma denúncia pela utilização dos seus dados de forma indevida. Então você vai colocar lá que você tem recebido ligações, que você identificou o seu dado em determinado cadastro que você não realizou ou que a finalidade de utilização desses dados não é a que você forneceu. E a ANPD fica responsável por iniciar uma investigação sobre essa empresa e sobre esse incidente. É aí que Isso eu não vai sou da agir como empresa. órgão fiscalizatório. E se eu não Não souber qual é a é. empresa? Na verdade, você vai colocar que você tem recebido uma ligação de determinada tá. empresa. Você tem recebido chamadas, ou você Você tem identificou, que entrar na chamada e identificar a empresa, perguntar, ou você recebeu um pouco mais e-mail qual que é o nome da empresa e com os tal. seus dados, Ah, sendo legal que isso. você não cadastrou naquele local. Então, você vai colocar, olha, eu não fiz o cadastro na loja X e estou recebendo dados dessa loja. Depende, porque é uma gama, né? Sim. De um leque imenso de coisas que podem acontecer. Às vezes é uma tentativa de fraude, efetivamente. Às vezes é só um mail marketing que não é respeitado. Eu pedi 300 vezes para me tirar dessa lista É. e não O tiram. meu caso é um tal de Arnaldo. Ele É o tá endividado, Arnaldo, né? Arnaldo, Deixa eu cara, pelo amor de explicar, Deus, deixa tá eu devendo. explicar como é que funciona isso para as pessoas entenderem. Como eu tenho call center, eu sei como funciona. A gente segue todas as determinações da lei, a gente tem uma empresa de segurança externa, né? Que é o ITEC, inclusive, fazer uma propaganda. Vamos fazer A o gente- Marque a Carol. fazer- a gente tem também os TIs internos, a gente trabalha para banco, a gente é monitorado 24 horas e existe um negócio chamado URA. O que é URA? URA é um arquivo de voz que ele fica lá ou nos DOTs, que são os robôs, né? Ou ele fica na indicadora automática. Isso tem uma programação. Tem uma programação. Então, isso fica lá. Quando você atende, o telefone fica hot, um telefone bom. Mesmo que você não fale nada, você atendeu, então aquele telefone fica lá durante 15 dias, um mês, até que eles façam uma limpeza na base, no mínimo um mês, né? Até que façam uma limpeza na base, tire aqueles telefones que A primeira dica, não atenda. não atenda. A primeira dica é não atenda. Atendeu, virou telefone bom, que é o telefone hot. Então, é isso. Por isso que liga muito. Mas, falando nisso, vocês falaram há pouquinho, conversando informalmente, sobre essas ligações indesejáveis. Paulo já falou dele também. Vocês falaram que tem ligações indesejáveis, que as pessoas usam o CPF para fazer compras em nome de outro, né? Voltando ao mesmo problema. Eu, por exemplo... Meu telefone da minha esposa é o mesmo desde que quando a TIM fez ela veio pro Brasil
eu adquiri uma linha da TIM e era assim, é TIM para TIM. Então, meu telefone é igual dela, só muda o número, nunca foi de ninguém, porque a TIM estava acabando de entrar, e eu também recebo ligações. Eu tenho dispositivos que não deixam atender o telefone. Existe isso também, a gente pode lembrar o consumidor que ele procure determinados aplicativos que eles bloqueiam, não só quando é um número conhecido, quando ele percebe que é de um call center. Existem aplicativos que conseguem fazer isso. Eu tenho 2 ou 3 aplicativos que fazem esse tipo de coisa. Mas começa, o nascituro de tudo é na manipulação. Na venda, eu tenho certeza que a venda de dados, o vazamento, tem vazamento na Receita Federal, tem vazamento na Sim, INSS. na Dark Web, hoje a gente consegue qualquer Exatamente. coisa. Então, mas antes da Dark Web, eu sempre trabalhei com call center e já existia empresas que vendiam dados. Você passava no centro de São Paulo, na Santa Não Efigênia, era nem Dark, e eles era vendiam bem- um CD. Então, Você comprava um você CD acha com que uma não base melhorou? de dados. Você acha que não melhorou isso? Tinha muito Você acha que não está aposentadoria, aperfeiçoado esse hoje? As pessoas que vendiam, elas falavam, ó, quer o telefone do Raul Gil? Tem aqui nesse CD. Você falava, como o cara tá vendendo isso? Exatamente. E aquela base de dados era comercializada, e a gente tá falando de 15 anos, 17 anos. É isso, Isso exatamente. acontecia já. Exatamente. Então, agora estão muito... Eles só aprimoraram a deve técnica ter aprimorado deles, né? muito. A gente não sabe como é que é o outro lá, mas deve Gente, ter vocês lembram aprimorado da, muito. da corrente, que era quando, assim, no comecinho do e-mail, assim, se você compartilhar Esse esse e-mail, você vai doar um centavo para criancinha carente Ainda tem isso, né? câncer Isso. na África. Nas redes sociais Aí agora a tem, se você compartilhar esse basta post... compartilhar. Depois isso foi pro Facebook, enfim, as pessoas É. acreditam que se você compartilhar, o Facebook vai te remunerar aquilo. Gente, e o negócio é descontrolado. Eu queria perguntar para vocês, qual o golpe que vocês tiveram ciência que foi assim mais bem bolado, ou foi em grande quantidade? O que vocês acham assim desses golpes que causam mais prejuízo? Você sabe, com o Pix ele está em 56 países, ele é extremamente seguro, o Pix, em todos os sentidos. O Banco Central criou, depois que começaram as fraudes, em novembro do ano passado, ele criou novas regras de segurança. Ele criou o bloqueio automático, ou seja, 30 minutos à noite e 1 hora durante o dia, para você poder detectar uma fraude e bloquear isso por 72 horas. Ele criou também umas normas em relação aos bancos. Se houver algum vazamento de dados, eles têm que devolver o dinheiro. Então ele criou várias regras, mas o Pix ele aumentou, acelerou muito as fraudes. As fraudes hoje são mais rápidas. Hoje o sequestro relâmpago, ele diminuiu muito, porque hoje não precisa mais sequestrar a pessoa. É o lado bom, né? E ter que pôr a pessoa em cárcere privado e até o caixa eletrônico correr risco. Então, hoje o Pix ele não só é um meio de pagamento rápido, quando é um meio rápido de sequestro. Você sequestra o telefone quando ele está ainda ligado, no carro de trás ele já faz toda a transferência, limpa a pessoa. Então, isso agilizou muito. Os golpes hoje são fantásticos, né? Então, qual que, na opinião de vocês, ou que vocês têm ciência, num golpe assim que mais disseminou, mais popular, que tem acontecido mais? Eu vou falar sobre uma experiência no escritório, que a gente atua com fraudes digitais. É isso que é importante. Isso é um caso concreto para o nosso público poder ver e tomar cuidado, né? Perfeito. Foi uma quadrilha, passou até num grande jornal que passa de domingo à noite esse caso, mas foi impressionante o volume de pessoas que foram lesadas nesse golpe. No começo da pandemia, meu escritório começou a receber muitas demandas de pessoas que caíram em um golpe do falso leilão virtual. E a forma que esses estelionatários agiam era impressionante, porque eles utilizavam o cenário atual da pandemia para aplicar esse golpe. Então, o primeiro cliente que chegou em 2020 sobre essa situação, ele me ligou e falou, olha, eu não sei nem como te contar, eu tô até constrangido. Eu falei, não, passa para mim. Eu transferi 60 mil reais para uma conta, acreditando que eu tinha arrematado um veículo de um leilão. A pessoa fica até com vergonha. Fica, Geralmente a pessoa, muitas ela pessoas. fica Não, isso é o grande problema para enfrentar o golpe fraude, justamente é esse, a fraude, né? ela causa dois prejuízos para a vítima, né? Sem dúvida, Um o é um financeiro prejuízo emocional, e outro é um emocional, o financeiro e o sem emocional. dúvida, sem dúvida. E essa pessoa, eu falei, vamos conversar, me explica o que aconteceu. Bom, eu acessei essa página, me mandou o link do site, no ar, ativo. Então eu acreditei que eu estava participando de um leilão. E o que eles fazem?
Eles clonam a página, ela é exatamente igual. A gente tem os mesmos veículos anunciados, o sistema que eles utilizam no site para login, para compra, para o lance é o mesmo. Então ele acessou o site, identificou lá um veículo e começou a dar lance, fez um cadastro, e aí que tá, a gente já tem um roubo de dados nesse momento, porque eles solicitam o RG, o CPF, cópia da habilitação, o endereço. Então os estelionatários naquela página, ele já fez o seu cadastro. E aí, além disso, você foi lá e arrematou um veículo. Quando você arremata, eles entram em contato com você, olha, você venceu. Então você tem até 3 horas para fazer o pagamento. E aí, eu perguntando para essa pessoa, eu falei, mas você não foi visitar o lote de veículos antes? Normalmente, quando a gente tem um leilão pela internet, você consegue visitar. Ele falou, pois é, mas eles falaram que por conta da pandemia não estava tendo visita, não podia acontecer. Eu falei, certo. A lábia é boa, né? E aí, o que aconteceu? Bom, eu arrematei, eles me ligaram, falou que eu tinha tantas horas para fazer o pagamento, senão eu ia pagar uma multa muito alta, que seria o custo para eles colocarem o veículo de novo em sistema, abrir novamente, e começaram a me pressionar, me enviaram um termo de arrematação que é idêntico ao de verdade, ao original, com o nome de um leiloeiro, que é o mesmo nome do leiloeiro cadastrado na Jusesp. Se você verificar lá o nome daquele leiloeiro, o número de identificação daquele cara, você vai identificar na Jusesp. É um golpe muito elaborado, hein? Pois é. E aí eles colocam lá um representante financeiro daquele leiloeiro, porque a legislação, ela diz que ele pode nomear um representante para receber o valor. Tá na lei. Com o nome de uma pessoa, uns dados bancários, normalmente de um banco digital, para fazer essa transferência. Ele fez a transferência dos 60 mil. Ajudaram muitas fraudes também. Pois é. Fez a transferência dos 60 mil. No dia seguinte, o carro não foi entregue, ele entrou em contato com a empresa, não, a gente vai entregar amanhã. No amanhã que ele entrou em contato de novo com a empresa já tinha bloqueado ele e os 60 mil dele tinham desaparecidos. E aí eu quero conversar sobre um ponto nessa situação que é muito importante para a gente trazer aí na legislação. O banco que abriu essa conta do estelionatário num banco digital, sem dados, sem comprovante de renda, ele deveria ser responsabilizado quando entra 60 mil reais numa conta e nesse momento que entrou 60 mil, esse estelionatário, ele faz 200 transferências de valores menores para outras contas. O banco não teria um mecanismo de segurança para bloquear essas transações? Não deveria cair no compliance que entrou um valor altíssimo na conta desse banco, desse cliente? Não foram só os 60, né? Pois é, são diversos outros. É isso que eu até queria perguntar. É uma dúvida que eu até perguntei de uma vez para o doutor Afonso, mas o banco não tem como limitar isso aí, porque vai para a conta de alguém. Eu não tenho como descobrir. Então, eu paguei, isso foi para alguém. Essa regra que o Banco Central fez agora, quando for uma transação suspeita, o banco é responsável. Mas o que seria a transação suspeita? Porque, olha, eu vou te falar... Transação suspeita é contínua, né? Por exemplo, dividir 60 mil em 10 pagamentos de 6 mil é suspeito, entendeu? Perfeito, eu concordo com o doutor. É suspeito. Isso que o Banco Central fez. É suspeito, deveria ser bloqueado, mas infelizmente isso não acontece. E eu não sei se isso não acontece, porque os mecanismos de segurança que o banco utiliza não conseguem identificar em tempo hábil para verificar isso. Se há ajuda de algum colaborador da instituição bancária passando por esse sistema de compliance do banco que deveria estar ativo, mas o que acontece? Eu peguei mais de 30 casos no escritório em 2020 de falsos leilões de valores de 10 mil a 150 mil reais de fraude. Em todos os casos, os valores caíram em contas de bancos digitais, os valores foram transferidos em questões de horas e não havia R$1 no saldo da conta quando a gente pediu bloqueio na via judicial. Mas não dá daí para pegar para onde foi. Com certeza. A polícia como fazer uma investigação e prender esse cara. Com certeza. A gente busca na via judicial e a gente identifica que os 100 mil reais foram transferidos para 100 contas diferentes de R$1.000 em cada conta e que essas contas fizeram saques na boca do caixa. Então, aí o que acontece? A pessoa precisa, ela já passou por esse prejuízo, então ela precisa buscar um advogado especialista para poder fazer tudo isso, porque um advogado que não seja especializado em direito digital não vai ter essa expertise para fazer. Sim. Então, ela vai ter mais
esse gasto, né, com o advogado, e aí a gente precisa solicitar isso pela via judicial, que também demanda um determinado tempo. Então, a gente consegue chegar, consegue pegar? Consegue, mas o que o doutor Danilo diz aqui é da responsabilidade do banco de Exato. bloquear isso logo na fonte, né, de se criar Sim, meios Matar no de que berço, como a isso- gente fala. matar no Poxa, não berço, tem... O que exatamente. É loucura isso daí, Eu- porque... E aí é uma opinião do Danilo como advogado, da experiência que eu tive em todos esses processos, e em processos que o banco não foi responsabilizado pela fraude. Então, o cliente do Danilo, ele perdeu o dinheiro, ele teve a lesão, como nós havíamos falado, emocional. Gigante. A Ele pessoa tem se uma sente- sentença favorável contra a pessoa que recebeu o dinheiro na conta. Mas é um laranja. É um laranja, a pessoa não tem dinheiro para pagar. E, infelizmente, a nossa justiça isenta a instituição bancária de qualquer tipo de responsabilidade. Se a instituição bancária tivesse sendo condenada por estes casos, já teria mudado. eu tenho certeza que esse Não. tipo de golpe não seria mais aplicado. O banco teria um zelo muito maior pelo dinheiro que entra na conta dele, se ele começasse a ser responsabilizado. E aí sim, os mecanismos de compliance, de bloquear essas transações, eles funcionariam. Porque o banco teria um prejuízo financeiro. Eu acho que isso a gente precisa Mexe no bolso mudar do A banco. começar na nossa pela legislação. abertura da conta. Perfeito. Agora, Começar perfeito. pela abertura da Eu conta. concordo, eu Declara concordo um com sinal de você. alerta aqui pra mim. Alguém pode pegar meu CPF e abrir uma conta com meu CPF? Vocês falaram que pode roubar. No banco digital, com certeza. Com certeza. Eu acho que é Alguém pode fazer um responsabilidade. golpe com meu CPF. Eu acho, Danilo, que talvez você Meu está Deus do atuando céu. mais nos processos que eu estou mais na prevenção. Eu acho que talvez pensar em alguma coisa e por aí. Por essa falta de cuidado com a abertura de conta de um laranja, né? Porque deveria alguma coisa, inclusive penal, porque o banco não tomou cuidado nenhum. Não pode abrir Perfeito. conta de qualquer maneira, Perfeito. digitar documentos enviados, né? Hoje em dia, a maioria dos bancos, eles até uns 2 anos atrás tinha bastante. Depois houve uma paralisação em 2019 começou, antes da pandemia, a não ter mais. Plataforma digital de financiamento, né? Aí tinha muita fraude, porque todos os documentos eram escaneados e mandados, não havia presença física, né? Os bancos, para economizar, eles acabaram com aquela... Eles tinham uma agência que fazia documentação. Você ia numa agência comprar um carro, e tinha lá alguém que fazia a documentação e mandava para o banco, e o banco pagava esse trabalho. O banco, para economizar, os bancos, todos eles cortaram. Então, fazendo tudo digital. Tinha uma plataforma, você lá requeria o financiamento e juntava os documentos. Não tinha nenhuma autenticidade, que aquela pessoa, assinando documentos falsos. O cara vai na Praça da Sé, compra CPF, RG, sei lá, comprovante de residência e faz o financiamento. Uhum. E aí o banco hoje o banco está tomando mais cuidado com isso, não está mais fazendo dessa maneira. Os bancos hoje têm, inclusive, quer dizer, quando interessa a eles investem. Eles estão colocando rastreadores. Em alguns financiamentos estão colocando rastreadores nos veículos, né? Mas quando não interessa, a coisa fica em prejuízo do consumidor. A norma de novembro de 2021 foi que os bancos seriam responsabilizados, mas ela aí não determina de que forma. Que forma que são as transações suspeitas, tá lá subjetivo, né? A única coisa é que é o bloqueio, que ele é obrigado a fazer o bloqueio quando se comunica em meia hora à noite e 1 hora durante o dia, né? Então, o que eu falo é isso. Primeiro, tomar cuidado com o vazamento de dados. Segundo, seja um pouco mais incrédulo, né? Seja um pouco mais de ver o concreto, né? Não fica fazendo transações. Não existe almoço de graça, não existe aplicações de 30% ao mês, não existe um sapato que custa Mas desde R$ 1.000 que por mundo, 500. né? O pessoal Não existe cai em coisa pirâmide. miraculosa. Coloca não seu existe- dinheiro aqui, eu vou te devolver o dobro. Não existe esse em tipo 2 de meses. coisa, né? Então, e você, Camila, qual é o Danilo trouxe um fantástico, né? Eu mesmo conhecia o leilão, mas não tinha visto um caso assim de como é que era a operacionalidade Bem na elaborado, parte né? jurídica, né? Como é que era a elaboração na parte jurídica disso, É. né? Para mim foi super bom, já aprendi mais um golpe. Eu tô fazendo a árvore dos golpes, só que minha árvore não termina até... É verdade. O Paulo recebeu há uns 2 meses atrás uma árvore lá que eu vou pendurar todos os golpes. Mas eu começo Todo a dia nasce fazer... um galho Olha, novo. vai ser uma ontem mesmo teve grande, hein? ontem mesmo teve o golpe que apareceu. Tô com a vítima da Bahia, uma cidadezinha a você 300 comentou de Salvador, de o golpe do emprego por tarefa, né?
ela tinha que pagar lá, a tarefa dela era comprar numa plataforma de um site, né? E aí ela ganhava 10% de comissão e devolvia o dinheiro dela. E ela foi comprando os primeiras três trabalhos que ela fez, 3 tarefas, né? Eles pagaram. Deu Eles certo, pagaram. Aí depois não exatamente. pagaram mais e ficam ameaçando. Você vai ter uma multa, falando, não sei o quê, sabe? Mandando mensagens super ameaçadoras, né? O Danilo já trouxe, que viu isso na Amazon, na Shopper, no Mercado Livre. Então, isso é um golpe que eu só vi com o Danilo e não Reclame Aqui. Na mídia não tá. E precisa trazer para a mídia esse golpe para não acreditar nisso. Não acredita naquelas mensagens que o Paulo recebeu já, oferecendo um emprego meio período por 5 mil por dia. Eu recebo. O Danilo também todos os recebeu. dias. Não acredito nisso. Eu fiquei bravo E eu aqui fiquei até porque o meu era tentado, que eu 5 vi- mil, da doutora Camila era 15. Era Pô, já 15? tá Era valorizado aqui, eu não 15. Então, eu golpe, olhei cara. ali, 5 mil ao dia. Perdeu. 5 mil ao dia, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E era É, remoto. Remoto, trabalho na Home sua office, casa. home office, no seu conforto do seu lar. No conforto do meu sofá. Então, eu queria também. Bom, a Camila foi o golpe dela. Desculpe, Camila. Imagina. Doutora Afonso, eu acredito que a gente tem que trazer aqui, falar muito do phishing, né? Ou do smishing, que vem por SMS. A pescaria social. A pescaria, porque eu acho que hoje, assim, para falar do grande público, é o golpe que tem. Essa coisa mais elaborada é impressionante, né? Que o doutor Danilo comentou aqui. É realmente impressionante, mas é um golpe mais elaborado, às vezes até uma pessoa mais outra parte do call esclarecida. center. É outra página, exatamente. Uma pessoa talvez mais esclarecida cairia nisso também, de tão bom que é, né? Eu vou trazer só um cliente, eu não vou revelar, obviamente, mas ele é funcionário do Tribunal de Contas da União, O que torna E ele caiu ainda no mais, golpe a do pessoa falso fica ainda leilão. mais constrangida, né? Nesse papo. morador de Brasília, tem um cargo alto no Tribunal de Contas da União, ele caiu no golpe. Para você ver como sofisticado e conheço. elaborado É muito é esse golpe, sofisticado. Não impressionante. tem a ver com a nossa conheço cultura da pessoas lei de também. Gerson? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim, tem a ver. A nossa cultura, enfim. É. Eu, Mas esse pitching, como que funciona isso aí? Eles vão mandar... Pois é, eu vou falar aqui do meu paizinho, porque o meu paizinho eu brigo com ele, sabe? Porque o que aconteceu? A internet veio com força total, hoje a internet tá, todo mundo tem acesso à internet. A pandemia trouxe uma aceleração fantástica em muitos quesitos, amém a audiência virtual, coisas que a Uhum. gente não Lado bom e imaginaria lado aí. ruim. Exatamente, coisas que a gente não imaginaria aí em pelo menos 10 anos se adiantaram num único ano. Então, muitas coisas boas aconteceram e também a maldade também está tentando aí acompanhar toda essa parte tecnológica. Então, O crime físico diminuiu por causa da pandemia e aí se aprimorou o crime digital. exatamente. O Mala ficou em casa pensando como é que eu vou tirar Ah. dinheiro de alguém hoje. E aí eles começaram. Então eu acho que o menos elaborado é ainda o que mais pega. E as pessoas precisam tomar o mínimo cuidado, que é o que não acontece. Por que que eu brigo com o meu paizinho? Porque o meu paizinho, ele adora um WhatsApp e ele compartilha. Ele tem lá o grupinho dele, dos amigos dele, que mandam um link para ele, e ele manda o link Vai do passando. bom dia, do veja esse vídeo, e isso vai passando. E isso é extremamente complicado em termos de roubo de dados. Então, as pessoas precisam ter essa consciência de não clicar. Eu sempre falo para os meus clientes, não clique em nada. Meu tio esses dias veio com uma mensagem, olha aqui, me mandaram uma mensagem, eu vou perder, sei lá, 90 mil pontos do Livelo que vai expirar, meu Deus, eu preciso... Falei, olha, calma, isso daqui não é legítimo, né? Isso daqui é um golpe. E ele ficou apavorado. O Murilo, que é um super amigo meu, foi pagar uma conta esses dias do banco, a gente estava até comentando aqui mais cedo. O banco emitiu um boleto para ele, para o pagamento de uma conta, e aí ele teve essa ideia de me perguntar se ele deveria ou não pagar, mas todo o processo já tinha sido feito, e aí eu identifiquei que se tratava de um golpe. E Mas aí ele tirou o boleto aonde? No site do banco? Ou ele foi num identificado, link? ele Ele pegou um link. tinha uma dívida,
E aí o banco da dívida entrou em contato com se fazendo, né, no caso, mas ele como consumidor acreditava que era o banco. O banco entrou em contato com ele e falou: "Não, você É. está devendo tanto", e ele de fato devia. E aí a gente pode, né, vamos negociar isso? Ele doido para, né, tirar aquilo da frente, vamos. E aí, como é que pode ser? Pode ser assim, pode ser, para pagar hoje tem um super desconto, sabe? Paga O agora. 30 mil por 1.500, tá tudo A certo. questão do leilão lá também, Mas né? é agora, a oportunidade é essa, porque tem E a essa pressão, né? essa A pressão pressão psicológica. psicológica. Camila, muito tem que forte. acrescentar para o nosso público aí que não existe desconto de mais de 50%, né? Esse é o problema. A pessoa não pode acreditar nunca nisso, né? Aí isso é uma maneira de evitar o boleto, né? Exatamente. E aí foi aquela pressão, ele É falou: muito. "Nossa, tá bom, eu vou fazer". E aí, mas vai tirar mesmo? Não, vai tirar, vai encerrar. Mas eu queria um contrato. Você me manda o contrato? Ela falou: "Depois que você Depois pagar eu o boleto, eu mando". Aí ele me mandou isso. E aí, quando eu identifiquei lá, tinha até erro de português. Eu falei: "Não, sai fora, isso é É igual golpe, aquele isso não boleto que eu te existe". mostrei, né? Tinha Mas, por exemplo, também assessoria com C, né? um golpe que é o golpe do WhatsApp, que eu acho que é um golpe assim, que eu não acho que agora diminuiu um pouco porque foi mais disseminado, mas até pouco tempo atrás, muita gente caiu nisso, que é o golpe do WhatsApp do "Oi, anota meu número novo". É meu número novo, exato. Anota o número, mudei Eu de mesmo número, já não. fui vítima. Meu filho me ligou, só que eu tenho um problema, né? As pessoas dizem... Porque assim, esse golpe do WhatsApp, assim, são robôs. Ele joga no começo e aí alguns caem no começo, já dão vazão e vai para frente. Outros não. Por exemplo, no meu caso, eu sabia que era falso, né? Porque eu já tô, não só porque eu trabalho com Já isso, eu tá tava falso porque meu filho escolado. não liga para mim. Eu tenho um filho de 44 anos, ele nunca liga para mim, muito menos para pedir dinheiro. Quando ele Ele ligou, ganha, ele falou, ele ganha 10 vezes mais Isso do tá que eu, ele estranho. jamais faria isso. Ele não tem, ele é meio amoral, né? E aí ele falou: você vai contar, trocou o número de telefone e tal, né? E eu fui dando corda. Eu dei corda, eu segurei o cara um dia e meio. Eu realmente naquela época eu estava doente, aquele dia eu fui para o hospital. Falei: tô indo para o hospital, mas Aproveitou e tem aproveitei, eu diversão. tentei nada contatar pra alguém da fazer, polícia né? para ver se dá uma sequência, mas não consegui achar ninguém, né? Porque eu tenho ainda gravado os WhatsApps, eu gravei os WhatsApps, eu imprimi os WhatsApps das E mensagens que ainda ele assim mandou. seria mera tentativa, né? Não teria Ficou um havido dia e meio mandando prejuízo, mensagem, eu espero um pouquinho saindo. Eu falei: mas ó, eu fui enrolando, mas eu preciso fazer o depósito. Não, você quer um Pix? Eu fui enrolando dei várias alternativas para ele para segurar o cara um dia e meio. Então é isso, mas então, ó, sabe, eles procuram pegar pessoas, o robô precisa pegar pessoas, contate você, mas não que estejam próximos a você. Ele não pega marido e mulher, tentam não pegar marido e mulher, ou Bem próximo. Teve o irmãos caso de uma próximos, né? modelo, eu me esqueci agora, não sei se é Carol, eu esqueci o nome dela agora. Pegaram a mãe dela, né? E aí alguém Ela com a pedindo. foto dela falou: "Oi, mãe". Eles, Tô precisando de vão, dinheiro, Porque eles de fazem jeito. uma- eles vão é, no E Facebook, pega existe foto. uma engenhariazinha social, né? Isso. Por conta disso. Então, ela mandou lá: "Oi, mãe, anota meu número novo". E aí, mãe, eu tô. Não sei nem como te dizer isso, mas eu tô precisando de bem dinheiro. apertada, eu tô precisando. Você tem como pegar esse dinheiro pra mim? Eu só sei que ela não apenas deu toda a economia da vida dela, como fez diversos empréstimos, acreditando estar dando esse dinheiro Pra para a filha. filha. E no final das contas, quando ela descobriu, ela, né, não consegue precisou até recuperar, de né? auxílio emocional, Então, psicológico, porque foi É. muito Mas sabe complicado. que pra mim é meio aviso é bom o também, né? seguinte, Porque eu não o empresto mais aviso dinheiro pra ligue ninguém. por voz. Fala, ó, é golpe, Não, viu? não vou. É golpe, eu tô achando que é golpe aqui, então eu não vou golpe, emprestar não, dinheiro. desculpa, é golpe. O aviso é esse, ligue para a Sem pessoa. dúvida. Pare só de escrever no WhatsApp, escrever Mas eles abreviado, têm ligue. uma pegada Tem psicológica, uma urgência, muito boa. Como não tô era a podendo questão. Você atender, lembra quando tinha o golpe do do ligava falando: sequestro. "Mãe, eu tô sendo Ah, sequestrada". é. E não desliga, porque senão eu vou matar. E a E aí pessoa realmente você ia até o banco. Sim. E você fala o nome do seu filho. A pessoa fala, pai, Meu não Deus! sequestraram. Aí a pessoa fala, É a mesma Pedro. coisa. Foi É. sequestrado. É a mesma Pedro. coisa. Você dá a informação ali. É a mesma coisa quando o cara dá o golpe do financiamento, que vai negociar em nome de um escritório, como já aconteceu comigo na prática, né? A pessoa liga e fala: eu sou do banco tal, você tá devendo, você tá com uma aberta aqui, mas eu tô devendo R$ 1.000. A pessoa fala, ela passa os dados, tá entendendo? Na fã de ter uma negociação,
É o que eu falo, os fraudadores estelionatários têm uma neurolinguística muito boa. Muito boa. Tá? Então, eles não são gente comum, são gente que tem uma capacidade que estão usando para o mal, né? Estão usando para o mal. Mas quanto mais dados, desculpa cortar o senhor, quanto mais dados eles tiverem da pessoa, maior Sim, o poder De convencimento de ali na situação. convencimento, É. exatamente, ele vai ter. O nosso E amigo aumentou muito, comum, né? É assustador. o nosso amigo comum, o Fatioli, ele foi vítima de um golpe. Só que você vê, ó, como é que eu falo que são robôs que jogam. O Fatioli não faz Pix, ele é todo esquisito, não faz Pix. E o produtor, ele tava fazendo o programa e o produtor dele pediu 5 mil reais pra ele, tava apertado pra fazer um Pix na hora e tal. Ele foi enrolando o cara também, falou, não, mas eu vou no banco, eu saco, eu dou dinheiro e tal. Foi indo, enrolou, de repente o cara apareceu na frente dele. O cara, porque normalmente O no rádio... golpista? Não, o Não, produtor. o produtor tá. que pediu dinheiro, o Normalmente eles necessitado. têm um vidro que o produtor fica fora, né, do estúdio e tal. E ele tinha saído e o cara aproveitou bem naquela hora. Só que ele enrolou tanto o cara, uma meia Ele hora, apareceu na frente. o cara apareceu na frente dele. E Que ele estranhou, sorte. que o cara pediu 5 mil pra ele e o produtor não ganhava, na época, não ganhava tanto assim, pra pedir 5 mil de uma vez, né? Ele já começou a estranhar por ele. Primeiro que ele não faz Pix, né? Ele falou que não faz Pix, hipótese nenhuma. Segundo que ele achou o valor muito alto pro produtor. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Sem dúvida. E é Tem medo que muita loucura que eu tava vendo essa questão de ligação. Tem um aplicativo, não sei se vocês viram já um aplicativo, que ele consegue identificar de onde tá vindo a ligação Sim. que você tá recebendo. E minha esposa colocou, instalando no celular dela a semana, daí a gente foi ver o histórico de ligações dela, tem uns 10 cadeias, tem um monte que vai falando, né? É da cadeia, mostra de onde é, só É, Sabe, doido. Paulo, eu é tenho esse muito perigoso aplicativo. também essa questão de aplicativo. Então, é isso que eu ia perguntar, porque eu fiquei com medo de Danilo, a instalar. Carol, a gente usa por padrão, todos nós usamos iPhone, porque realmente o iOS dá um pouquinho mais de segurança nesse sentido, mas o Android é terra de ninguém. Então, é muito complicada essa questão de instalação de aplicativos aleatórios. O pessoal precisa tomar muito cuidado com isso é bastante complicado, porque essa também é uma grande porta de vazamento de dados. E como eu sei se uma coisa é segura ou não? Se um site que eu vou linkar, se eu for clicar é seguro, se um aplicativo, se eu for baixar é seguro. Tem como saber isso? Eu costumo responder da seguinte forma. Se você tiver dúvida, não baixe. Mesmo critério que você então. usa para uma compra online. Esse mesmo- aplicativo eu tive medo, eu não baixei. Você tem É. dúvida, você ficou com algum receio, você leu o termo de uso, leiam o termo de uso, por favor, leiam. A gente trabalha bastante para criar um termo de uso, é muito trabalhoso para você clicar em fundamental. concordo sem ler. Sem ler. Então, por favor, leia o termo de uso, Não, a mas eu tô política com de muito medo, privacidade. gente. E quando é uma empresa séria, as informações elas vão estar ali. Então vai estar escrito que aquele aplicativo, ele vai utilizar a sua localização de GPS. Vai estar escrito que ele pode ativar o seu microfone na hora que ele quiser, a sua câmera, toda a funcionalidade do aplicativo vai estar ali. Qual dado ele coleta? Ele vai coletar os Exatamente. números que te ligam? Ele vai coletar mensagens que você escreve no WhatsApp? Vai estar escrito ali. Você precisa ler. Então, E se daqui a você não concorda, não baixa o aplicativo. Ah, mas eu não vou usar. Não, você não concorda com aquilo, você não tem que usar. As pessoas, elas não têm, por cultura, ler. Elas Nem têm... pensar A sobre. pessoa só vai puxando aqui. Ah, eu vou usar, esse clica, já aplicativo é concordo. legal, todo mundo tá usando, eu concordo, eu clico em aceitar É. e eu não sei o que tá sendo E coletado muito ali. Mas contrato isso é uma também, muito questão site é isso, né? de pensar. Primeiro, é um aplicativo que você não sabe de onde vem. É de um criador lá que não tem, enfim, não tem um respaldo de uma empresa séria. Na Rússia, né? Enfim, você baixou um negócio lá que você não sabe de onde é. O Telegram é russo, né? Pois é. Enfim. Mas eu tenho uma filha que acabou de fazer 7 anos, a Valentina, que é a coisa mais Olha, preciosa coincidência, do eu tenho uma mundo Valentina inteiro. de 9. Tem uma Valentina? De Olha, 9. quem tem uma Valentina tem tudo na vida. E a Valentina, ela tem o celular dela, porque o meu tipo de educação não é o de tirar, bloquear, mas o de ensinar como utilizar aquilo a favor dela. O Porque tá aí. problema é o vício só, né? A gente ensina também, mas o vício... Tem que ter enfim, ela tem que controle saber de horário, né? controlar, exatamente, porque não adianta a gente negar e falar, né, e Não. meu filho não vai ter acesso a isso, porque ele vai ter acesso a isso algum dia, e às vezes tem acesso ao do amiguinho e não sabe como se portar as escolas ali. são digitais hoje, Então a né? gente Não tem precisa como. desenvolver esse senso crítico, né, na criança. Eu acredito que o pai e a mãe proibindo não tá fazendo Não dá mais Sim. pra proibir, a gente tem que a gente educar. tem que educar, exatamente. E a Valentina, ela tem o celular dela para jogos.
porque eu quero que ela também se envolva com o desenvolvimento, né, de jogos, que ela se interesse por isso. E hoje ela tem esse senso crítico. Quando ela vai baixar um joguinho, ela pergunta assim: mamãe, eles estão me pedindo essa permissão aqui. Eu falo: que jogo? É um joguinho de pintar? Por que você acha que ele quer ter acesso aos seus contatos? Ah, é ruim, né, mamãe? Não, então eu não vou baixar, não. Por que ele tem que ter acesso à geolocalização? Por que ele tem que ter acesso Microfone. ao seu microfone, às suas fotos? Então a pessoa precisa começar a questionar esse tipo de Isso, é a coisa. educação digital. Educação O digital. que falta, assim, em resumo, né? Porque a gente já está chegando ao final do nosso programa, a gente podia ficar aqui horas Nossa, falando sobre isso daí, dá pra ficar uma mas semana. Dias falando sobre esse uma assunto, semana sem aí dúvida. Então, o que falta, né? A maioria dos golpes são aplicados a partir de 60 anos de idade, né? Para a parte mais vulnerável, porque justamente não teve essa educação que está dando para Valentina, né? Então, o que precisa é começar por aí, com essa educação, aí vai aquelas regras básicas que para mim são o seguinte, né? Não clicar aquilo que você não conhece, chamar alguém, se tiver alguma dúvida, que te dê uma explicação melhor. Sempre que for pegar algum documento, pegar no próprio site oficial da empresa Exatamente. de prestador de serviço ou do banco, né? Não acreditar em milagres, em promoções Vantagens milagrosas, extremas, né? vantagens extremas. esse é um problema. Procure fazer as coisas de uma maneira mais concreta. Procure usar a voz, muitas vezes falha ao telefone, não só. Se bem E que é hoje isso. eles realmente, você liga, é um call Também. center, é um negócio totalmente assim que não tem como Mas é mais alguns golpes podem ser evitados. Talvez o call center não, mas o golpe do WhatsApp, do phishing pode ser evitado, algumas outras coisas. Não acredite que banco liga para você, banco não liga, Governo não manda e-mail, né? governo manda e-mail, Exato. governo manda e-mail, o Muito IPVA. cuidado também com quando anuncia Uma coisa que eu Mercado queria falar Livre. para vocês, que a gente fez nessa ave das fraudes, fez uma divisão e dividiu em golpes de algumas formas. Então, os golpes de massa, que são os golpes de call center, Sim. aqueles que são de contas de consumo, em que geram milhares de boletos com datas anteriores da NET, da Vivo. E encaminham para uma base de e-mail. Exatamente, para uma base de e-mail, e a pessoa acaba pagando, né? Acaba pagando. Aí os golpes de ocasião. Qual que é os golpes de ocasião? Golpe de ocasião é conforme o momento. Vamos começar de janeiro. Então, em janeiro foi o golpe de PVA. Nós temos vários golpes de PVA. Para você ter uma ideia, só 7 estados do Brasil mandam IPVA, não mandam. Então, houve uma proliferação de boletos de PVA. Depois tem o golpe da Páscoa. Aí o golpe do Dia das Mães, a fraude do Dia das Mães. O Black Friday, que eu chamo Black Fraud, Os né? golpes são Exatamente. personalizados, Não, né? são de épocas, né? E o golpe agora do IR, né? O Teve golpe do do IR. IPTU, que- né? O IPTU também passou ali por do um... IPTU também, o golpe do IR também, de antecipe seu IR para pegar um link, você pegar seus dados, ou então você já recebeu seu imposto, clique nesse link para saber o saldo, entendeu? Exatamente. E isso estão vários, né? Vários golpes. Estão correndo ainda. Eu ia fazer entrevista hoje mais cedo, eu não fiz, era sobre isso, um golpe do IR com uma rádio de Santa Catarina. Então ainda tá esses golpes. Então são divididos dessa maneira, e aí tem os golpes mais elaborados que o Danilo disse, que é a pirâmide financeira, os leilões. Isso, as pessoas que duplicam a página. E tem alguns golpes que são pouco conhecidos, né? A gente teve o golpe da Casa Digital. Teve uma vítima que nos procurou, ela pagou para entrar numa casa, era falso. Entrar no Big Brother. Reality show. Ela fala, você vai entrar no reality show, você tem que show, pagar não sei 1 milhão e quanto, 200, e a pagou pra pessoa entrar. paga porque fica feliz, Então, né? isso aí É o foi, sonho dela. deu Depois- Mas apareceu. é a mesma forma como a abordagem também para, por exemplo, hackear Instagram. Também sempre tem essa pegada. Olha, é para um programa na Uhum. Fátima Bernardes. Vai Então, receber um código vai aqui para receber um SMS, código. passa para mim o código. Isso que eu ia falar para o pessoal, assim, que Esse eu não grande parte conhecia. dos meus clientes Já aprendi mais que um, esse eu não tiveram conhecia. Instagram hackeado, não tinha, aconteceu de cliente, mesmo com o duplo fator de autenticação, ter o seu Instagram, enfim, hackeado, o seu WhatsApp, mas isso foi pelo PIN, que aí é uma coisa um pouco mais complexa. Coloquem o duplo fator de autenticação, é uma É o básico. dica Isso a assim, gente é básica. esse WhatsApp, né, também. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, o Google acho que agora é por padrão. Em tudo que vocês puderem colocar, o duplo fator não impede 100%, não é uma garantia, mas é uma super dificuldade que você cria para quem está querendo
te pegar. E Então, não é complicado, né? não, Ó, é é muito pesquisar fácil. muito rápido aí na internet, você já encontra como fazer essa Na minha do rede fator. social, toda semana eu coloco lá o lembrete. Já ativou a sua autenticação de 2 fatores Então, hoje? já que você falou, já vou perguntar. E qual é a sua rede social? Vamos lá, É compartilha o que a gente arroba pode. camila.studart. Vou convidar também para seguir a Data Legal, que tem um conteúdo também muito legal, que é arroba Data Legal Oficial. A gente tem muito conteúdo nesse sentido, né, de como se proteger. Seja o empresário aplicando a legislação na sua empresa, seja a pessoa física, né? E a certeza que a informação aí é real, não vai ter. Não Não, é vou real, pegar nenhum é clique lá que você garantido. vai roubar. Você teve também rede? Tenho sim, Danilo? tenho sim. Qual Pode que me é? procurar, é @DaniloPardi no Instagram, no TikTok é danilo.pardi. Então a gente sempre passa conteúdo para as pessoas ali ter um pouco mais de informação, entender um pouquinho mais como ela deve se comportar no meio digital para evitar tipos de golpe, fraudes. Então tem bastante informação legal no da Camila, na Data Legal, no do Danilo. Por favor, sigam a Parem gente de por lá. compartilhar link, parem de clicar em links aleatórios, receber um SMS, parece, realmente faz ali sentido para você, é realmente do seu banco, ou você tem aquele programa de pontos. Liga ou entra no Entra em site, contato. né, para poder, não clica nunca em SMS. Eu acho que a grande lição que a gente tira aqui, né, doutor, que é o grande mistério, assim, a grande saída para você vencer as fraudes é o conhecimento. Sem dúvida. É entender, é buscar. Esse é o objetivo do programa, Exato. do podcast, que vai continuar nos próximos episódios, trazendo gente que possa dar essa informação, Exatamente. dar informação para que a informação ela é a nossa arma para acabar com as fraudes. E a Ou Moraes pelo Advogados menos também se não tem as redes, acabar né, de diminuir. doutor? É. A Moraes também tem as redes sociais, né, Moraes Advogados? Moraesadvogados.com.br, estamos nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, só nos procurar que nós estamos prestando informação. Esse podcast vai ao ar. Passar com pelas toda- pessoas. Uma coisa que eu acho importante que você falou, um link que é relevante, é para denunciar. Eu lembro que Perfeito. você comentou e eu não anotei aqui. Eu até estava pesquisando aqui, não localizei. Qual que é esse? A gente tem o endereço? site da ANPD, ANPD. .gov.br, se eu não me engano, né? É, Direto- Mas Nacional no Nacional de meu Proteção de Instagram tem lá o link direto do Direto. canal de denúncia da ANPD. Você consegue acessar, fazer a denúncia para vazamento de Isso dados, é super importante incidentes. essa informação. Muito importante. importante. O Procon faz isso. Hoje você consegue fazer uma denúncia no Procon que envolva qualquer tipo de fraude, golpe. Então, a gente tem canais para você buscar. Você pode fazer um boletim de ocorrência pela delegacia virtual quando for um golpe, uma fraude que você já identificou, que você sofreu. A gente precisa levar essas informações para as autoridades. Acontece muito das fraudes digitais não serem levadas para os órgãos competentes. Então a gente não consegue ter também um parâmetro Uma de métrica, né? quanto isso está acontecendo, como está acontecendo. Levem a informação. Não precisa ficar com medo, com vergonha do que aconteceu. É Tirar- comum tem que boletim, aconteça. tem Tirar a boletim. vergonha Muito da importante, frente né? para ajudar outros para não cair na fraude. Eu Perfeito, vejo uma exatamente questão, isso. tipo, até no roubo físico. Eu lembro uma época que estava tendo muito roubo na Paulista, mas daí a polícia falava, não, mas eu não sei, porque pessoa as não- pessoas não estão Pois é, fazendo boletim de ocorrência. Então, se eu não sei, eu não posso combater. sem Exatamente. Se dúvida. não tem essa informação A oficial, gente é complicado. precisa levar a E é informação para as fundamental, né? autoridades, para a gente conseguir diminuir, mitigar, entender como ela está sendo praticada e criar mecanismos aí que ajudem a população consumidora a evitar esse tipo de fraude e golpe. É isso. Tem muita coisa ainda. Ah, Gente, não me perturbe. Coloque o telefone no Não Me Perturbe, que já dá uma... por que não me Uma- perturbe? É um site do governo. O governo Acho que é do fez- Procon aqui de São é Paulo. recente, Procon, né? Astro- Ele É, fez parcerias com algumas empresas e se você coloca lá teu telefone dizendo eu não quero que me liguem, então aquelas empresas que se comprometeram não vão ligar. Então, a maioria bancos, né? Enfim, sim, operadora de telefonia, os que, televisão. os que mais perturbam. Aí tem uma lei nova também em relação a isso, não tem, doutor? Tem uma lei. Temos o 0300 na frente 0300, agora do número, né? Exato. Esse é só para call Isso, center só- de prestador de serviço. Perfeito. Só para banco, para cobrança Ainda, não. Cobrança e não. nem também para pedir doações também não Você funciona também pode ir isso, no né? Procon e colocar lá, listar as empresas que não te ligam. Se elas te ligarem, tem uma multa, né? Perfeito, perfeito. A Exatamente. gente Então eu tem vou pegar mecanismos. o senhor Arnaldo aí que tá mandando, tá devendo para todo mundo, Vamos não ver pagar esse as contas, Arnaldo eu vou aí. pôr eu vou denunciar nessa ANP, então. Perfeito, coloca lá que você tem recebido esse monte de ligação, passa a informação para eles, vamos ver se eles vão investigar, vamos ver se eles vão atrás aí de quem é esse Arnaldo. Depois eu vou voltar aqui para ver se resolveu Mas isso ou não. tem pra o falar. consumidor.gov também, Tem. que é uma grande via de
de se resolver, de resolução de conflitos, né? Antes da judicialização, porque a gente tem um problema grave aí do judiciário estar atolado de coisas, então a gente sempre tenta fazer a resolução antes. Não Se adianta não brigar der- com a operadora, né? Eu sempre fico brigando. Muitas vezes eu ficava brigando, hoje eu falo, não adianta, coitada, só tá recebendo a ligação lá que ela tem que falar, é o trabalho dela, né? Mas Nesse caso. tem que fazer essa colheita Tem de que pegar só os dados. tem que fazer aí Não adianta se estressar, esse né? processo. Perfeito. Não. Gente, eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda, Sem dúvida. mas o tempo tá curto, né, doutor? O Que tempo pena. já. Bom, vamos nos despedir. Então vamos despedir aqui do pessoal. Gente, é importante que a gente saiba também, se você está gostando do nosso material aqui, que se você comente aqui embaixo, curta, compartilhe esse material para o maior número de pessoas possíveis, que isso vai fazer a gente levar essa informação, ela é fundamental. Bom, queria agradecer vocês, doutor Danilo, doutora Camila, querem Gente, finalizar? foi muito legal, né? Foi muito bacana. Estamos à disposição pelas redes sociais, que eu acho que hoje é como a pessoa consegue achar, nos achar mais facilmente. Nós somos extremamente acessíveis, né? A Sim. gente sempre responde tudo na medida do possível. Eu, o Danilo, a Carol também, Carol Lagoa, que é a nossa sócia, que sabe tudo de segurança da informação. E tem alguma dúvida, está passando por algum problema, né? Pode entrar em contato com a gente, que a gente sempre a gente tem esse trabalho de educação digital muito forte. Muito obrigada, doutor Afonso, obrigada a vocês. Foi um prazer, contem conosco sempre. Eu agradeço a Camila, Danilo, por esse banho de instrução, esse banho de conhecimento que deu na gente, trouxe pontos novos, e eu acho que isso aí precisaria mais alguns programas. Já ficam convidados, uma Que próxima bacana. oportunidade, se vocês puderem, a gente discutir outros assuntos que possam ajudar os consumidores, essa população carente que não conta com o governo, tem que contar com a nossa informação. Obrigado a todos pela presença, obrigado, Paulo, parceiro de todas as horas. Obrigada, Paulo. Vamos continuar para o próximo episódio com outras dicas. Obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Obrigado. Obrigado. Até logo.